A Constituição de 1891 foi a primeira da história do Brasil após a proclamação da República. Sua elaboração começou em novembro de 1890 com a instalação da Constituinte na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, ou Constituição de 1891, foi a primeira Constituição republicana do país, promulgada em 2 anos de negociações após a queda do imperador Dom Pedro II. Inspirada no exemplo norte-americano e moldada pela filosofia francesa do positivismo, foi esta a Constituição que estabeleceu as principais características do Estado brasileiro contemporâneo, como o modelo presidencialista e federativo, o voto direto, ainda que masculino e não secreto, para representantes do Executivo e Legislativo, a separação entre Estado e religião e a independência entre os 3 poderes, bem como o fim de instituições monárquicas como o poder moderador e o Conselho de Estado. Relativamente estável, esta Constituição durou até a Revolução ou golpe de 1930, sofrendo apenas uma grande alteração neste período pelas emendas constitucionais de 1926. No dia 7 de setembro de 1890, Deodoro, então presidente provisório, convocou eleições para que uma Assembleia Constituinte pudesse votar a primeira Carta Constitucional Republicana do Brasil, o que seria feito com a ajuda dos representantes da oligarquia de várias províncias espalhadas pelo Brasil, que se organizaram de maneira a perfiliar as leis onde serviram de caminho para a organização do país. Um fato interessante de ser citado é que aquelas que integravam a Assembleia estavam fortemente influenciadas por ideias norte-americanas. Uma das maiores provas dessa influência se deu na escolha do nome oficial da nação, que seria Estados Unidos do Brasil. A primeira Constituição Republicana Brasileira, resultante do movimento político-militar que derrubou o Império em 1889, inspirou-se na organização política norte-americana. No texto constitucional, debatido e aprovado pelo Congresso Constituinte nos anos de 1890 e 1891, foram abolidas as principais instituições monárquicas, como o poder moderador, o Conselho de Estado e a vitaliciedade do Senado. Foi introduzido, então, o sistema de governo presidencialista. O presidente da República, chefe do Poder Executivo, passou a ser eleito pelo voto direto para um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. Tinham direito a voto todos os homens alfabetizados maiores de 21 anos. A Constituição de 1891 surgia com o fim do Império Brasileiro e, mais importante, com o fim da escravidão, tendo que lidar com os conflitos de interesses de uma sociedade essencialmente agrária, pobre, politicamente centralizadora e socialmente fragmentada, visando a construção de uma nação plural e livre. Seu texto se inspira na Constituição dos Estados Unidos, refletindo a tendência intelectual da época que acreditava que um Estado seria melhor governado sob preceitos racionais. A elaboração da Carta baseou-se também nas ideias do filósofo positivista Auguste Comte, que acreditava que a sociedade operava e, portanto, podia ser administrada por leis físicas e objetivas. Decidida a expurgar a influência despótica da política nacional, a Carta de 1891 instituiu a independência dos 3 poderes e eliminou o poder moderador, através do qual o imperador influenciava os demais. Com a adoção do presidencialismo, era ampliado o direito de voto para o cargo máximo do executivo, sendo Prudente de Moraes o primeiro presidente eleito do país. Com o federalismo, alegava-se maior autonomia e independência aos estados, que podiam criar suas próprias leis, embora sempre em consonância com a Constituição. Ainda assim, como seria costumeiro em todas as constituições seguintes, houve uma eventual concentração de prerrogativas do Poder Executivo Federal, principalmente após as emendas de 1926, que ampliaram o escopo da União para suplantar os interesses dos líderes e populações estaduais, como visto nas diversas revoltas da República Velha, Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, etc. Liderado por um regime político presidencialista,
A Constituição adotava a República como um sistema institucional, o que significava que a população, a partir de então, possuía o direito de escolher os seus representantes através do voto, fossem eles para os municípios, estados ou a própria federação. Existiam na época 20 estados, que ganhavam autonomia jurídica, fiscal e administrativa, não esquecendo novamente que já havia sido declarada a separação entre o Estado e a Igreja. As divisões políticas eram feitas da seguinte forma: poder executivo. Tratava-se do presidente da República, que era a autoridade máxima na política do país. Presidente estadual. Eram responsáveis por assumir os estados. Hoje em dia, podemos dizer que seria uma espécie de governador. Poder legislativo. Divide-se em duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, e os representantes de ambas também eram escolhidos por votos. Poder Judiciário. Era de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, que distribuía pequenos tribunais em cada estado. Porém, mesmo com a implantação de um sistema republicano aparentemente buscando a igualdade para todos, a Constituição de 1891 só fez aumentar ainda mais a exclusão política que já existia anteriormente e que apenas não havia sido documentada de maneira tão formal. De acordo com essa nova política, estavam excluídos do direito de votar todos os analfabetos, mendigos, soldados de baixa patente, religiosos e as mulheres. Com a exclusão de toda essa parte da população, até a década de 1920, o número de eleitores no Brasil não ultrapassava 10% da população. O voto universal agora era expansivo a todos os homens maiores de 21 anos e que comprovassem não ser analfabetos, o que significava ser uma parcela mínima da população. A Constituição estabeleceu sufrágio direto para presidentes e vice-presidentes, mandatos de 4 anos sem reeleição, senadores e deputados, acabando com a censitariedade, ou seja, restrição por condições financeiras. Mesmo assim, podiam votar apenas homens alfabetizados com mais de 21 anos, estando excluídos também mendigos e membros de ordens monásticas, o que restringia o número de eleitores a uma ínfima parcela da população. A Constituição acabou com a vitalicidade de senadores, reduzindo seu mandato a 9 anos. E, em tese, também não restringia a elegibilidade aos cargos por condições econômicas. Na prática, como o voto era descoberto, não secreto, manipulações e intimidações de eleitores pelos candidatos da elite eram morna, resultando no fenômeno do coronelismo. Além de manter os direitos à segurança individual, à liberdade e à propriedade da Constituição de 1824, a nova Constituição aboliu os privilégios de nascimento, não mais reconhecendo títulos de nobreza ou afins. No plano religioso, ela foi fundamental por determinar a laicidade do Estado brasileiro, retirando o apoio oficial a qualquer religião e formalizando a liberdade irrestrita do culto.